Motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo realizaram uma greve nesta quarta-feira. Segundo a SP Trans, a paralisação afetou mais de 1,5 milhão de passageiros que utilizam o transporte no horário de pico pela manhã. A greve foi criticada pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. À tarde, o Tribunal Regional do Trabalho julgou a paralisação como abusiva e determinou o retorno imediato da circulação dos ônibus. A reportagem de Júlia Pereira. Motoristas e cobradores dos ônibus da capital paulista realizaram uma greve nesta quarta-feira. A decisão foi tomada durante a assembleia com mais de 6.000 funcionários que aconteceu na terça-feira na sede do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, o Sindimotoristas. Devido à greve, a prefeitura suspendeu o rodízio de carros e liberou as faixas exclusivas e corredores de ônibus para a circulação dos veículos. De acordo com a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, às 10 horas da manhã, o índice de lentidão era de 100 km, superior aos 70 km registrados na quarta-feira da semana passada. Segundo a SP Trans, a paralisação afetou 675 linhas diurnas e 6.008 ônibus, que transportariam 1,5 milhão de passageiros no pico da manhã. A Estela é uma das pessoas impactadas pela greve, já que utiliza um ônibus para ir da estação de metrô até a universidade. Com a paralisação, ela comenta que teria que fazer o trajeto utilizando um aplicativo de corrida, o que tornaria a viagem ainda mais cara que o normal, ou a pé, o que a obrigaria a retornar mais cedo para evitar andar sozinha à noite. As aulas da universidade onde Estela estuda foram canceladas nesta quarta-feira devido à greve, o que, segundo ela, deve prejudicar o cronograma de aulas. Hoje de manhã, por volta das 7 horas, 8 horas, eu recebi a notícia que teria sim a aula, porque a professora não tinha recebido nenhum pronunciamento justamente da faculdade, então teria aula sim, né? E por volta, depois de muita pressão dos alunos, a professora resolveu adiar realmente a aula, mas isso já foi por volta das 10 e pouco da manhã, o que acaba prejudicando alunos que precisam bandejar, realmente precisam se planejar para chegar na faculdade mais cedo. Eu não tinha nenhuma prova ou entrega de trabalho, mas eu ia ter uma palestra que eu queria muito ter ido. O bom é que ela foi mantida para a próxima semana, mas isso vai acabar prejudicando a programação, né? Como eu estou em final de semestre, provavelmente ou eu vou perder alguma aula, né, desse meu programa de aulas, ou o meu semestre vai ser prolongado. Essa foi a segunda paralisação realizada pela categoria no último mês. A primeira aconteceu no dia 14 de junho, quando os trabalhadores conquistaram a principal reivindicação, o reajuste de 12,47% sobre os salários e o ticket refeição. Apesar disso, a categoria afirma que o setor patronal ignorou os outros itens requisitados, como a hora de almoço remunerada, a participação nos lucros e resultados das empresas e o pagamento de 100% das horas extras, o que motivou a paralisação de ontem. Em entrevista coletiva, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, do MDB, disse que não havia sentido para a realização da greve, pois já estava marcado uma audiência entre o sindicato patronal e a entidade representativa da categoria na Justiça do Trabalho para as 15 horas. Nunes criticou também o não cumprimento do sindicato a uma determinação judicial de manter 80% da frota no horário de pico e 60% fora dele, sob pena de multa diária de R$50 mil aos trabalhadores envolvidos. A greve também foi criticada pelo Ministério Público do Trabalho, que classificou a ação como ilegal por não respeitar o aviso prévio de 72 horas antes de iniciar a paralisação. Fomos todos pegos de surpresa, porque não tem o mínimo sentido, a mínima lógica está acontecendo essa greve. A questão maior, que era os 12,47% de reajuste no salário e no vale, já foi concedido, retroativo a 1 de maio. Estava pendente para julgamento do TRT as demais questões e foi marcado para hoje às 15 horas. Então não tem sentido fazer uma greve hoje, prejudicar tantas pessoas na cidade, 1,5 milhão de pessoas prejudicadas por conta de uma questão que vai ser julgado hoje às 15 horas. A gente lamenta,
de se estranhar muito o comportamento do sindicato fazer uma ação dessa e, além de tudo isso, não cumprir a determinação judicial, que é manter 80% da frota no horário de pico e 60% da frota no horário de não pico. Não cumpriram da outra vez e não estão cumprindo novamente na data de hoje, o que a gente lamenta. Por volta das 5 horas da tarde, a audiência entre o setor patronal e o Sindicato dos Motoristas foi encerrada. A maioria dos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho julgou a greve como abusiva por não atender aos serviços essenciais e determinou o retorno imediato dos trabalhadores. O tribunal também aprovou o desconto de um dia pela paralisação e a aplicação de multa de R$100 mil referentes aos 2 dias de greve, ontem e o dia 14. A Justiça também garantiu aos trabalhadores a renovação das cláusulas pré-existentes e o pagamento do adicional de 100% das horas extras e feriados. Logo depois da audiência, o sindicato se reuniu em uma nova assembleia e definiu a retomada das atividades. Valmir Santana da Paz, presidente da entidade, avalia a greve como positiva após a garantia de importantes avanços e ressalta que a categoria irá atuar para o cumprimento dos direitos conquistados, como a pausa a cada 4 horas trabalhadas. Em cima do ponto principal, que é a questão da hora de almoço, nós vamos fazer cumprir as 4 horas. Nós vamos ter que fazer ação sindical. Para poder cumprir as 4 horas. O trabalhador trabalhou 4 horas, tem que parar 1 hora de refeição. Isso vai impedir o desconto em suas horas extras. Esse é um ponto que o sindicato continua permanente na luta. O avanço é que nós conseguimos 100% em cima da hora extra, 100% em cima do feriado. E mantivemos o acordo que já tinha existente, né? Os 12,47 retroativo em cima do salário, do ticket, pagamento de férias, etc, etc. É isso que está colocado aí para a categoria e vamos cumprir a decisão da Justiça e retomar o trabalho. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.